Boa noite. Mais uma vez estamos aqui ao vivo, esperando das 23 horas em ponto, onde a gente começa toda quinta-feira nosso estudo do Evangelho no Lar. E eu estou aqui convidando você a participar conosco nesse momento. O Evangelho no Lar é uma coisa muito simples, muito fácil de ser feita. Você vai ter um copo de água, você vai ter um livro de páginas, você vai ter um livro do Evangelho, e aí funciona assim: a gente inicia a leitura da página, faz uma prece, na sequência a gente lê uma página do Evangelho, faz uma vibração, pede para fluidificar a água, faz uma prece e encerra. Então eu convido você a participar conosco de onde você estiver, a qualquer momento e a qualquer instante. Eu vou seguir em sequência os livros, né? Esse é o nosso terceiro Evangelho, e eu vou ler a página de hoje, que já está marcada aqui, que é a página número 2 do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pensa um pouco. Esse óculos eu tenho que mandar ele fazer. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, Apóstolo João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende. Nominalmente, exaltam-se nos títulos, exaltando-se. Me ajudar, nunca houve noite. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhante processo. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade. Como recursos divinos, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, neste particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhá-las as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pecadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Quem mais desejas? Se aguardais vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos, amigos trabalhadores do bem que neste momento estão aqui conosco, nos assistindo e nos amparando. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui toda quinta-feira às 11 horas da noite, estudando as lições do Teu Evangelho e refletindo sobre os fatos que acontecem em nossa vida, em nossa trajetória. Como um alerta e um farol, Senhor, o Senhor vem nos orientar sobre o proceder na nossa vida comum.
Recentemente, Senhor, tivemos a figura de um casal desacatando um profissional que estava ali realizando humildemente sua tarefa. E a repercussão desse ato de prepotência e ignorância irá trazer prejuízos a esse casal. E nós te pedimos, Senhor, para que nós nunca cometamos esse erro, para que possamos compreender a lição do Teu Evangelho de que títulos não têm referência para a vida real. Eles podem ser necessários para a vida material, para buscarmos o sustento nosso e de nossa família. Mas na vida de verdade, só o que fazemos de bem, de ruim e de como as pessoas se lembram de nós é que tem alguma relevância. Te peço, Senhor, como pedinte que somos, para que abençoe o local onde resido, o prédio e todos esses moradores que aqui se encontram. Peço também, Senhor, que envolva a casa de minha esposa e minha filha, que o Senhor possa mandar os seus emissários lá neste momento e fazer uma faxina espiritual. Envolve também a casa de meu filho Guilherme, de meu pai e minha mãe, meus irmãos, todos aqueles meus parentes e amigos que nesse momento, Senhor, passam pela minha cabeça. Gratidão pela oportunidade de aprender as lições do Teu Evangelho. Perdoe-nos, Senhor, por ainda não conseguirmos praticá-las integralmente em nossa vida. Mas estimule a nossa vontade e a nossa coragem para que perseveramos e continuemos na trilha do bem. Gratidão, fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Tendo feito a leitura da página e a nossa prece inicial, a gente vai continuar o estudo do Evangelho. Como a gente está seguindo a sequência, nós estamos no capítulo 1, no item 8, a aliança da ciência e da religião, no capítulo Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele fala assim para a gente: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra a do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não pode contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideia provém apenas de uma operação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes deste ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma nas outras, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não poderão entender-se
até hoje porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as parava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatada pela experiência essas relações, faz-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem, é toda uma revolução moral que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências desta revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei de progresso, que é a lei de Deus. A gente sempre comentou em família como seria a relação entre os homens quando passar a ser uma verdade para todos nós de que a morte não existe. Como que as pessoas vão se relacionar de maneira diferente quando for uma certeza absoluta de todos os seres humanos de que a morte não existe? Primeiro, as pessoas vão deixar de se suicidar, porque elas vão ter a certeza da continuidade da vida e vão ter conhecimento do agravamento da sua dor ao praticar um ato dessa natureza. Segundo, as pessoas não vão prejudicar as outras no sentido de roubá-las, enganá-las, lesá-las, de qualquer maneira que seja, porque sabem que vão estar presentes e juntas logo ali na frente. O marido não vai mais trair a mulher não vai mais trair o marido, porque tudo que é feito de errado é feito às escondidas. A pessoa só faz aquilo que ela acredita fielmente que não será descoberto, porque se o fosse, ele não faria. E ao ter a convicção plena de que a morte não existe, o comportamento das pessoas vão mudar. Desde um hábito mais simples, como simplesmente cuidar da saúde. As pessoas vão ter a compreensão plena de que a atitude mais sensata, a atitude mais correta é a atitude da pré-atitude, da preservação da atitude. E mais, essa guerra que existe hoje entre a ciência ficar desmentindo a religião e a religião ficar tentando impor uma falsa verdade para a ciência, também vai deixar de existir quando os fenômenos forem compreendidos. Por exemplo, a gente fala de mediunidade, né?
A mediunidade existe no homem desde sempre. Está registrado nos evangelhos, na Bíblia, está registrado na Torá, está registrado nos hindus, lá no... Eu esqueci o nome dos livros sagrados dele lá. E tudo isso fica parecendo muito mágico. Por que que o Chico Xavier tinha aquela capacidade de falar com os espíritos? Por que que o Divaldo tem? Por que que eu não tenho? Por que que você não tem? E aí vem o Sérgio Felipe, você pode procurar aí na internet, Dr. Sérgio Felipe, aqui do Hospital de Clínica de São Paulo, e faz ressonância magnética na cabeça de mais de 5.000 pessoas. Aquelas que dizem que sente, que vê, que ouve, e aquelas que dizem que não sente nada, que não vê nada, que não ouve nada. E ele identificou, através da ressonância magnética, que dentro do nosso cérebro tem uma glândula pineal que é conhecida pela medicina e que dentro dessa glândula pineal tem minério que não era para estar lá. E as pessoas que dizem que vê, que ouve, que sente, esse minério tem uma quantidade boa. E aquelas pessoas que dizem que não vê nada, não sente nada, não sabe nada, esse minério tem uma quantidadezinha menor. Então a ciência vai, através dos seus recursos, mostrar para todos nós de que não tem nada de mágico na religião. É só uma ciência que ainda não foi descoberta. E quando isso se tornar popular, quando todas as pessoas no mundo compreenderem isso, o mundo realmente vai se transformar. Como vem se transformando. Como hoje existem uma série de situações que já são muito melhores do que já foram há 50, 100 anos atrás. Mas que, com o passar do conhecimento, vamos dizer assim, aproximar Deus do homem, ou aproximar o homem de Deus, não sei qual seria a melhor colocação, mas seria inserir Deus na nossa vida, na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso agir, falar, no tratar com as pessoas, na forma de pensar. Jesus resumiu todas as leis do Evangelho numa única frase. Olha como o cara era gênio. Fazei com o próximo o que você gostaria que fizesse contigo. E a gente não percebe na nossa conduta que aquilo que a gente está fazendo está magoando a outra pessoa. A gente não tem a sensibilidade, a gente não tem a emoção, a gente não tem o lado do coração tão desenvolvido que a gente consiga perceber que uma frase sua está magoando a outra pessoa. O ato de fazer silêncio pode estar magoando uma outra pessoa. E aí você vai levando a vida achando que está fazendo o melhor possível. E na verdade você está destruindo uma outra alma, uma outra pessoa, uma outra vida, uma outra situação. Então, por mais que eu tenha estudado o Evangelho, por mais que eu tenha tentado compreender as lições do Evangelho, elas me escaparam durante muito tempo e ainda me escapam no dia de hoje. Então, a gente precisa fazer um esforço muito grande para compreender a essência do ensinamento do Cristo. Então, é a reflexão do Evangelho de hoje, dos espíritos que estão aqui comigo, de você que está na internet e principalmente para mim, como indivíduo e como ser imortal. Gratidão pela oportunidade que eu estou tendo de estar mais uma vez retomando as lições do Evangelho, estudando com vontade, com coragem, com discernimento, para tentar ser melhor a cada dia. Então, imbuído dessa vibração de ser melhor a cada dia, eu vou convidar a todos que vibrem positivamente, que gerem uma emoção positiva
para essas mais de 36 mil pessoas que desencarnaram no nosso Brasil. Para as famílias de todas essas pessoas que devem estar dilaceradas em seu coração pela perda incompreensiva, sabe? Não tem compreensão da perda. Por quê? E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, só nos faz aquilo que é o nosso melhor. Então, todos os hospitais, todas as casas de saúde, todos os lares aonde se encontram neste momento alguém em dor e sofrimento, receba nesse instante a nossa sincera vibração de amor, de misericórdia, de paz, de estímulo, de coragem. Que possamos encher o nosso coração de energia positiva e doá-los a quem precisa nesse momento. Que possamos ser úteis no trabalho do bem, gerando boas vibrações, bons sentimentos. E que essa vibração, Senhor, se espalhe não só pelo nosso país, mas pelo nosso planeta como um todo. Em todos os 4 cantos deste mundo que o Senhor nos permite habitar. Que eles possam, neste exato momento, Senhor, receber o nosso carinho. Que possamos depositar sobre o coração de cada uma dessas pessoas uma gotinha, Senhor, de refazimento e de esperança por dias melhores. Para encerrar o nosso Evangelho no Lar, a gente vai pedir aos Espíritos que fluidifiquem a nossa água, que deposite aqui aquilo que for necessário para o refazimento de nosso corpo, de nossa alma e de nossa existência. E vamos encerrar com uma prece. Amigo e companheiro Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade divina que o Senhor nos oferece de reunirmos em Teu nome, às quintas-feiras, 11 horas da noite, para estudarmos as lições do Teu Evangelho. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por termos conhecido pessoas tão especiais que nos favoreceram a manutenção do equilíbrio. Eu sei, Senhor, que o Senhor nunca me abandonou. Tenho prova material disso. Mas quero registrar meu agradecimento aos encarnados, que foram teu instrumento de amor para me auxiliar no momento que eu mais precisava. Mestre Jesus, esteja conosco. Continue nos auxiliando para que possamos continuar trilhando o caminho do bem. Perdoe-nos os deslizes que ainda cometemos, Senhor. Perdoe-nos por não enxergarmos quando estávamos fazendo mal. Envolve, Senhor, aos nossos parentes mais próximos, que eles possam receber neste momento o nosso abraço, que eles possam receber essa vibração de paz, de tranquilidade e de amor. Siga conosco, Senhor, durante a semana que se inicia e que possamos estar atentos às Tuas lições para praticá-las em nossos dia a dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, hoje e sempre. E
se por misericórdia, Senhor, o Senhor puder, visite os lares de Guilherme, Eliane, Daiane e o meu próprio, para fazer uma limpeza espiritual de qualquer entidade que lá se encontre, seja na condição que for, que não seja a serviço de Deus. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim, hoje, agora e para todo sempre. Gratidão. E aí a gente bebe a água. E assim a gente dá por encerrado o nosso evangelho de hoje, agradecendo a participação de todos, dos espíritos aqui presentes, de todos os seres de amor e de luz que conosco trilharam, e a participação de quem esteve conosco na internet, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por todos nós, hoje, agora e para todo sempre. Gratidão.